Fala galera, beleza? Professor Marcos com mais uma aula de ecologia. Hoje vamos trabalhar, pessoal, a interferência humana nos ambientes naturais, que é o tópico 4.3 do livro de vocês. Iremos trabalhar o desmatamento, a introdução de espécies exóticas e a extinção de espécies. Para compor um ecossistema, pessoal, a natureza leva centenas, milhares de anos para compor um ecossistema com toda aquela biodiversidade animal e vegetal. Porém, quando o homem interfere, o homem desmata, o homem queima, o homem polui, em pouco tempo o homem destrói o que a natureza levou milhares de anos para compor. Com uma simples queimada, o homem consegue destruir essa intricada de relações ecológicas que a natureza construiu ao longo de milhares de anos. O desmatamento é hoje um dos maiores problemas ambientais, não só do Brasil, como do mundo inteiro, pessoal. Esse desmatamento, que também pode ser chamado de desflorestamento, é a retirada total ou parcial de qualquer cobertura vegetal. E quais são os principais motivos que levam o homem a desmatar, a desflorestar os ambientes naturais? Entre eles estão a atividade agrícola e pecuária, que precisa de espaço para acontecer e por isso tem o desmatamento, a urbanização, a derrubada de floresta para a construção de cidades e a exploração comercial de madeira. Então aí nós temos os principais motivos que levam o homem a desflorestar, a desmatar os ambientes naturais. Desmatamento no Brasil. O histórico de desmatamento no Brasil, pessoal, é antigo. Desde a descoberta, em 1500, acontece a exploração de madeira. Principalmente, o pau-brasil era explorado para a venda na Europa. E esse desmatamento ele se intensificou com a Revolução Industrial. Apesar de alguns dados mostrarem que esse desmatamento ele tem diminuído, a gente sabe que ainda é grande. A floresta amazônica, por exemplo, ela é muito devastada pelo desmatamento, principalmente para a criação de animais. Só para você ter uma noção, pessoal, da gravidade do desmatamento, vamos tomar como exemplo o desmatamento da floresta amazônica. Aqui são dados recentes do último trimestre de 2020. Se comparado o desmatamento da floresta amazônica no mesmo trimestre de 2019, teve um aumento de 29,9% de alerta desmatamento na floresta amazônica. Consequências do desmatamento. Entre as principais, pessoal, está a perda da biodiversidade, a erosão. Nós sabemos que a vegetação é uma proteção, é uma cobertura para o solo. Sem essa proteção, o solo fica sujeito à erosão. A chuva desloca a areia desse solo, causando esse fenômenozinho de erosão. Veja aí na imagem esse caso de erosão, o avalanche de terra por falta da cobertura vegetal. Empobrecimento do solo. Nós sabemos que os vegetais, as folhas que caem nesse solo, criam uma rede de humus, que acaba adubando esse solo. A intensificação do efeito estufa e aquecimento global. Como a gente viu em poluição, o efeito estufa ele é intensificado quando ocorre o desmatamento. E, além disso, com esse desmatamento, essas árvores podem ter a finalidade de queima. E a queima, a liberação de CO2, a gente viu que provoca a intensificação do efeito estufa e, consequentemente, aquecimento global. E agora vamos falar da introdução de espécies exóticas, que é um outro problema ambiental. Primeiro vamos entender, pessoal, o que é uma espécie exótica e o que é uma espécie exótica invasora. Uma espécie exótica é aquela que está fora do seu ambiente natural, seu ambiente de origem. E a espécie exótica invasora é aquela espécie que ela se prolifera muito rapidamente, colocando em perigo as espécies endêmicas daquela região. Por consumirem muitos recursos, essas espécies acabam levando à extinção as espécies endêmicas. Essa introdução de espécies exóticas ela acontece por várias formas. Uma delas é a migração do ser humano. Ao migrar para as regiões distintas, o ser humano leva animais consigo.
Esses animais, eles se adaptam em outras regiões, às vezes fogem de cativeiro e acaba se proliferando. E um perigo dessa introdução de espécies é a disseminação de doenças, além da devastação de lavouras, porque muitas espécies que são introduzidas em um ambiente, por não terem inimigos naturais, ela acaba porque muitas espécies que são introduzidas em um determinado ecossistema, por não terem inimigos naturais, acaba se proliferando muito rapidamente. E essa disseminação pode ser casos de disseminação de doenças se essas espécies servirem de hospedeiras para transmissores de doenças. Aqui a gente tem alguns exemplos de espécies exóticas que estão fora de controle no Brasil. Temos aí a lebre que foi trazida da Europa, além de destruir plantações, ela compete por recursos naturais com coelhos endêmicos, o que acaba levando à extinção os mesmos. O caramujo africano, que foi introduzido na tentativa de substituir o escargot, felizmente isso não deu certo, ele acabou se proliferando muito. Ele também destrói plantações e, além disso, é reservatório de doenças. O mexilhão dourado, que foi trazido ao Brasil por meio de água de lastro de navios, uma das principais causas, ele entope tubulações, causando problema nos motores de navio. Ele se prolifera muito rapidamente. O javali, que foi trazido da Europa, inclusive é a única espécie exótica que a caça é permitida, porque esse javali, pessoal, ele se espalhou rapidamente, destruindo plantações. E para controlar, foi obrigada a liberar a caça dessa espécie. E por último, a tilápiazinha. Essa tilápia é um perigo para ambientes naturais. Ela altera o pH do meio e, além disso, é predadora de vários peixes endêmicos. Extinção de espécies. O que é extinção de espécies? Para a ecologia, a extinção de uma espécie se dá com a morte do último indivíduo daquela espécie. Entre as principais causas de extinção de espécies está a poluição, o desmatamento e a introdução de predadores. As espécies exóticas que são introduzidas acabam sendo predadores de espécies naturais, o que acaba levando muitas delas à extinção. E a principal causa da extinção de espécies é a intervenção humana na natureza. E quais são os tipos de extinção de espécies? Existem basicamente dois tipos de extinção. A extinção de fundo, essa é uma extinção natural. As espécies, naturalmente, elas são extintas na natureza, substituídas por outras espécies. E a extinção em massa é quando acontece catástrofes ambientais, levando muitas espécies à extinção de uma só vez, como o que aconteceu com os dinossauros. Acredita-se que, devido à queda de um meteorito, as espécies de dinossauros foram extintas em massa. E aqui a gente tem a classificação da extinção de espécies. É considerada extinta quando o último indivíduo ele foi extinto, ele morreu na natureza. As espécies ameaçadas são aquelas que estão vulneráveis, em perigo na natureza. E baixo risco são aquelas que dependem de toda uma política de conservação. Algumas espécies elas saem de extinção e ficam nesse estágio de baixo risco. Aqui a gente tem alguns exemplos, de extinção de aves no Brasil. Veja aí, o jacutinga ele já foi extinto em muitos estados. Esse jacu é muito caçado pelo ser humano para consumo da carne. E por isso ele já foi extinto em muitos estados do Brasil. Ararajuba, essa ararinha amarela, ela só existe na Amazônia, pessoal. Ela está vulnerável devido à caça predatória, o comércio ilegal de aves. É uma ave muito bonita e por isso ela é vendida para fora do Brasil. E a ararinha azul, que é um caso muito conhecido de extinção de espécies. Essa ararinha ela já está extinta na natureza. Não tem mais representante dessa ave na natureza. Graças ao trabalho de vários biólogos, ecologistas, essa ararinha azul, em cativeiro, ela tem se reproduzido bastante e provavelmente será devolvida à natureza em breve. Aqui nós temos alguns mamíferos que estão
em extinção no Brasil, o lobo-guará, o mico-leão-dourado, que é um dos casos muito conhecidos de extinção no Brasil, e o boto cor-de-rosa, são mamíferos em extinção. Além deles, temos também a onça-pintada, o gato-maracajá e o tatu-bola. São exemplos de espécies em extinção no Brasil. E quais são, pessoal, as consequências da extinção de espécies? Nós já vimos vários casos. A perda da biodiversidade, principalmente no Brasil, existem muitas espécies que só ocorrem aqui. Essas espécies elas não são preservadas. Daí corre-se o risco da perda do fundo genético dessas espécies, uma vez que elas estão presentes só no Brasil. E se foram extintas, não tem como recuperá-las. A diminuição dos recursos naturais e a variabilidade de alimentação. Nós sabemos que nas relações ecológicas, muitas espécies servem de alimentos umas para as outras. E por último, a aceleração da extinção de outras espécies. Como a gente sabe, todas elas mantêm relações umas com as outras nas cadeias alimentares. Se uma é extinta, corre-se o risco da extinção de várias outras espécies. Beleza? Então, pessoal, nossa aulinha de hoje era isso. A gente fica por aqui. Valeu!